Todos meus irmãos, inclusive eu que sou a mais velha, né? Eu comecei a trabalhar na loja do meu pai aos 10 anos. São quantos irmãos? São três. A senhora, quem mais? Sou eu, o Sérgio, o César e a Leda. Hoje todos empresários. Tivemos a sorte de ter um grande professor, que foi nosso pai, né? Nossos pais. Minha mãe também era uma grande empreendedora. Como é o nome dela? Verônica. É. Quais eram os ramos de trabalho do seu Era pai? tecido, inicialmente era tecido, era. Ele tanto vendia no varejo como ele vendia no atacado. E depois virou um magazine, né? E o papai, e eu era daquelas meninas que gostava, né? Gostava do comércio, gostava daquilo que eu via meu pai fazendo, né? Tinha as vendedoras dele, e na época ele pagava um valor de porcentagem, né, por venda aos empregados dele, e a minha ele sempre pagava menos. Aí eu dizia assim, mas papai, por que você faz isso comigo, né? Me pagar menos, né? A minha comissão ser menor do que a do senhor, porque você não tem despesa, minha filha. E aquilo me incentivava, entendeu? A vender cada vez mais, porque eu queria ser a melhor vendedora da loja do meu pai, entendeu? E eu, com a minha sabedoria de comerciante, ele sempre fazia umas promoções, e essas promoções ficavam bem no início da loja. Quer dizer, que todo cliente que passava via aquela promoção. Então, era aquela parte lá que vendia mais, né? Pela a lógica, né? Uhum. Era a promoção, ela ficava bem de frente à loja. Ele colocava assim nas prateleiras, né? E eu não saía lá de perto, porque eu sabia que lá, embora eu tivesse mais trabalho, né? Me disse mais tecido, mas em compensação, o que é que eu pensava? Eu vendo mais, tenho mais trabalho, mas eu vou vender muito mais do que elas que estão lá dentro, entendeu? Uhum. E na época era muito interessante, que a gente vendia tudo em dinheiro, né? E eu lembro muito bem que meu pai me dava um saco. Um saco? Sim, para me colocar lá na prateleira. E eu mesmo ficava passando troco e dando troco naquele saco de dinheiro. Tipo era assim, um saco de dinheiro. Era, entendeu? Uhum. Menina, mas olha, era muito rápido encher esse saco de dinheiro, né? E depois eu lacrava e entregava para ele, né? E eu enchia rapidinho. E eu, na verdade, era uma das melhores vendedoras dele, sabe? Aí eu dizia assim, o pai dizia assim, sempre ele motivava muito a empregada. Geralmente o empregado tirava o segundo lugar, né? E eu tirava o primeiro lugar nas vendas, né? Porque eu procurava aquela prateleira que eu sabia que era a prateleira que vendia mais, né? Tinha aquela inteligência de ver qual era o produto que ele vendia mais. E ele sempre... Naquela época, meu pai já dava um prêmio, parabenizava aquele funcionário que tinha vendido mais, sabe? Aí quando foi um dia lá na reunião, ele parabenizando, papai, mas parabenize eu, pai, que eu tirei o primeiro lugar, sabe? E ele não parabenizava quando era você? Aí ele disse, filha, você tem a obrigação de ser a primeira na venda da loja, sabe? E naquela época eu não entendia por que ele falava isso. Depois foi que eu vi que ele estava me preparando para a vida. Embora, para a vida de comércio, né? Embora não fosse o que ele quisesse, porque na verdade, na época, o que o papai queria muito para mim era que eu fosse para Fortaleza, viesse para Fortaleza, fizesse direito, me formasse, por ele ser um homem muito inteligente, mas ele dizia que era muito boa a formação, formar os filhos. Eu, como a mais velha, eu tinha que dar esse exemplo, entendeu? Me formar. E eu, na verdade, por aquela vida minha dentro de comércio, de compra, de venda, a inteligência do pai. Eu viajava com ele para cá, para Fortaleza, comprar naquela época nas fábricas, né? Tinha muito contato na época com o seu Clóvis Rolim, o pessoal da Esplanada, Casa Blanca, e eu gravava na época os preços mais baratos, ficava dizendo para ele, não, pai, em tal canto tá mais barato, sabe? Aí ele dizia assim, filha, a parte de mulher quem escolhe você, e eu escolho a parte masculina, né? Eu tinha um bom gosto na escolha dos tecidos, né? Da época. Ainda hoje eu tenho muito conhecimento de tecido, conheço muito bem tecido, né? Porque eu nasci realmente dentro de uma loja de tecido. E nisso, eu com meus irmãos, né? Trabalhando dentro da loja. Hoje, os três
graças a Deus, estão lá no interior, mas são empresários bem-sucedidos. Em Heriotaba? Um é em Guaraciaba e os dois irmãos meus, que é o Sérgio e o César, estão em Heriotaba. E a Leda está em Guaraciaba, né? Aí foi a época que eu casei muito nova. E o pai pegou e comprou uma casa ali na Azevedo Bolão, onde começou, seria a minha primeira loja, né? Comprou a casa, mas na intenção dele era que eu viesse para cá para estudar e me formar, né? E eu realmente vim, né? Vim para cá, já casada, muito nova. Eu saí quase que da infância para ser casada. Eu casei 15 anos. Sério? Foi, com 15 muito anos. Nova mesmo. Foi.